Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do Geração de Amor e hoje nós vamos falar sobre assertividade. Bom pessoal, o que é ser assertivo? É a capacidade de se expressar, de dizer o que quer, o que deseja de maneira respeitosa. Então, uma pessoa que é assertiva, ela diz o que ela quer, o que ela não quer, o que ela não deseja, o que ela não gosta, mas de maneira muito clara, muito segura e muito respeitosa, né? Ela não vai agredir ninguém, apesar dela não estar, de repente, não querer o que a outra pessoa quer, ela vai colocar o ponto de vista dela com muita clareza e não vai desrespeitar ninguém. Não deixa de ser uma forma de se comunicar com os demais, né? Na qual a gente se sente seguro do que a gente está falando, a gente tem certeza, a gente tem segurança com relação aos nossos direitos, às nossas opiniões, então a gente não precisa atropelar ninguém. A gente vai falar o que a gente pensa e vai ser respeitoso ao mesmo tempo. As pessoas assertivas, elas se sentem muito mais seguras consigo mesmas, né? Elas normalmente reduzem a quantidade de conflitos, né, com outras pessoas e também elas costumam alcançar melhor as suas metas. E a gente costuma ver muito mais essa característica da assertividade em pessoas que têm alta confiança, né? Que confiam em si mesmas. As pessoas assertivas sentem menos ansiedade e por conta disso o cérebro delas segrega menos cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E elas costumam ser líderes natas porque inclusive pessoas que são ansiosas e que se comunicam com pessoas assertivas costumam também baixar o nível de estresse e acabam também baixando o nível de cortisol. Olha que curioso. Daí a importância de a gente ensinar os nossos pequenos a serem assertivos também, para que eles possam ser mais confiantes, para que eles possam sempre se colocar, né, aprenderem essa capacidade e estarem seguros do que eles querem, né? Eles têm que, no fim das contas, eles vão aprender a se respeitar as vontades deles, né? O que eles querem fazer naquele momento, sem agredir ninguém, né? E a gente vê que a assertividade também vai ser base para a inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional vai ser muito assertiva também. Como em todo vídeo a gente fala, né? As crianças aprendem com exemplo. Então, se elas percebem, né, que em casa os pais resolvem conflitos, né, do dia a dia, do cotidiano, com assertividade, as crianças começam a processar essa informação dentro do cérebro deles também. Então, graças aos neurônios espelho, né, o cérebro deles começa a ensaiar e aprender esse tipo de conduta. Porque quando eles se depararem com uma situação parecida, eles vão reproduzir aquela conduta, né? E se a gente é assertivo, eles vão aprender a serem assertivos também. E se não, eles vão aprender do que a gente fizer. E é importante a gente ser assertivo fora de casa também, né? Porque tem muita gente que, ao não ser assertiva, né, ao não dizer uma coisa que quer ou que não quer, acaba sendo ou agressiva ou sendo passiva. E a criança observa isso também. Sem dúvida nenhuma, o mais importante é o exemplo que a gente dá dentro de casa, né? Tem muito pai que, até para evitar uma frustração do filho, enfim, acaba inventando mentirinhas, né? Alguma escusa. Ao invés de ser assertivo e falar, olha, eu não quero que você faça isso, ou eu não quero que você coma bala hoje, né? Então o pai entra numa loja, a criança pede uma bala e fala assim, não, essa bala não é pra você, não é pra gente comprar não, essas balas não estão à venda, essas balas são daquele moço ali. Ou então a gente fala assim, olha, eu não quero que você poderia ser assertivo falando, eu não quero que você corra dentro da loja. Mas aí a gente vai e fala o quê? Olha, aquele moço ali vai te dar uma bronca, então não pode correr dentro da loja porque ele não deixa. Isso é uma mentira, né? E as crianças, quando vão observando esse tipo de comportamento da nossa parte, eles vão percebendo que as mentirinhas são sim, podem ser sim uma ferramenta, né? E que de vez em quando eles vão ter que esconder certas coisas. Então eles não vão aprender a se colocar nessas horas, né? Quando a gente tem realmente que colocar a nossa opinião, colocar o que a gente acha, né, com clareza, o porquê daquilo, a gente acaba inventando uma mentirinha para poder servir de base e evitar uma frustração, para não ter que enfrentar, tipo, como você sendo o causador da frustração do seu filho, você coloca o moço da loja como
o causante daquele problema, né? O causador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças estão filmando a gente o tempo inteiro, estão observando e captando absolutamente tudo que a gente faz. E isso eles captam também. Eles percebem quando é uma mentirinha e eles vão aplicar isso na vida deles como uma ferramenta. Então, por exemplo, em situações cotidianas, né, que a gente pode ser assertivo ao invés de ser passivo. Por exemplo, uma mãe de um amiguinho liga e fala: vamos no parque hoje e tal, e você não tá nem um pouco afim. Ao invés de você ir contra a sua vontade, fala, não, olha, fulana, muito obrigada, mas hoje eu realmente não tô com vontade, tô cansada e tal. Isso é ser assertivo. Você não vai magoar ninguém, você não vai ser grosseiro com ninguém. Também se a pessoa ficar chateada e tal, mesmo você sendo respeitoso, isso é um problema dela, né? Ela que vai ter que entender o porquê que ela tá chateada, porque se você tá colocando o seu ponto de vista com segurança, com clareza e com respeito, não tem por que ninguém ficar chateado com você. Um outro exemplo tem muita gente que acaba sendo passiva nessa hora. Brincadeira de parquinho, né? Muitas vezes dá conflito. E sempre vem uma criança, pega um brinquedinho seu e leva pra longe. Ou então até vai no caminho de levar embora mesmo. E tem pai que se cala nessas horas, né? E o filho percebe: por que tá levando meu brinquedo? Meu pai não tá falando nada, né? Meu pai ou minha mãe. E um exemplo é a gente falar: ei, fulaninho, eu acho que você tá levando um brinquedinho que não é seu. Deixa aqui porque esse brinquedinho é do meu filho, enfim. Um outro exemplo também é no supermercado, né? Volta e meia vem uma pessoa e vai e entra na sua frente na fila. Então, ao invés de você se calar, você pode simplesmente falar: acho que o senhor se confundiu, a senhora se confundiu, eu já estava aqui primeiro, enfim. Acho que o senhor tem que se colocar atrás de mim na fila. A gente tem que saber se colocar, né? A gente às vezes fica com vergonha, acha que vai ser grosseiro, falar a verdade, e acaba se calando muitas vezes. Ou até, no lado oposto, a gente acaba sendo agressivo para colocar o nosso ponto de vista. Isso não é ser assertivo. Ser agressivo para conseguir as coisas que você quer não é ser assertivo. E ser passivo não é ser educado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser passivo é ser passivo. É deixar de se colocar, é deixar de opinar, é deixar de atender um desejo seu, no fim das contas. E você acaba se desrespeitando quando você não se coloca, quando você não se posiciona, né? Um outro exemplo seria se você tá um dia, já no fim do dia, tá em casa, tranquilo, e tá vendo televisão, tá ali super relaxado, liga um amigo: poxa, fulano, tô mal, precisava muito encontrar você, porque preciso de um ombro amigo e tal. Nesse momento, se você se não é um caso de vida ou morte, e se você tá cansado realmente, o que você deseja tá em casa, e vai ser importante para você isso, coloque-se. Porque vai ser bom para você, vai ser importante. Então fala: olha, me desculpa, eu já tô deitado, né? A gente tem que aprender a se respeitar também. Tô deitado, vamos deixar para amanhã? A gente conversa amanhã e tal, que eu vou estar mais descansado. Se a outra pessoa ficar chateada, aí é um problema da outra pessoa. Realmente ela vai ter que entender por que ela tá chateada com você, né? Acho que eu já tinha até comentado que essa questão de se irritar com o outro, né? Como se fosse um espelho. A gente tá, no fim das contas, a gente tá se irritando com a gente. Então, se você tá sendo educado, tá colocando seu ponto de vista e o outro se irritou com você, realmente não é um problema seu. Tudo bem que a gente ainda teve uma evolução nas mentirinhas, né? Eu tava falando da questão das mentirinhas, que antigamente falavam: a criança que se porta mal, vem o bicho papão e pega, vem o homem do saco e leva, enfim, assustador, né? Com aquela coisa de conseguir as coisas com base no medo, de assustar a criança e tal. Tudo bem, hoje em dia a gente fala: não, essas balas não estão à venda, mas assim, ainda é uma mentirinha e os nossos filhos se dão conta disso e, sem dúvida nenhuma, vão reproduzir isso na vida deles, né? Mesmo na infância, quando se depararem com algum conflito, com alguma situação, né, que requer assim, a honestidade deles, muitas vezes eles vão se utilizar da mentirinha para se sair melhor, né? Então a gente deve sempre utilizar expressões como: eu quero, eu gostaria, eu desejo, eu sinto, eu não quero, eu não desejo, eu não gostaria, né? Para ser assertivo. Então, se a gente não quer que o nosso filho coma bala, eu não quero que você coma bala.
né? É muito mais difícil de convencer uma criança com assertividade do que falando que a bala não pode ser vendida, que não está à venda, né? Mas, ao ser assertivo, primeiro, você ensina o seu filho a ser assertivo também. E segundo, você ganha o respeito dele. E por conta disso, ele acaba se deixando guiar por você, porque ele vai confiar muito mais em você, aprendendo esse exemplo. E isso, no fim das contas, não vai só ajudar na educação dele, mas também vai ajudar a construir uma relação sólida, de respeito, né, maravilhosa para o resto da vida com seu filho. Então, pessoas pouco assertivas muitas vezes agem com agressividade porque têm medo de serem pisoteadas, né? Então, assim, antes de se colocarem claramente, acabam sendo agressivas, explosivas, né? Tratam os outros mal. E outras são muito resignadas e, como elas não estão seguras do que elas vão falar, elas preferem se calar. Isso é péssimo, né? Tanto ser agressivo como ser resignado tá longe de ser assertivo, tá longe de ser educado e tá longe de construir uma boa inteligência emocional aí. E ser assertivo é isso. A gente saber se colocar com clareza, com educação, com respeito, sem se violentar. Porque no fim das contas, quando a gente não coloca o que a gente está pensando, né, a nossa opinião, os nossos desejos, a gente no fim das contas está se violentando, né? Não está deixando claro para outra pessoa, não está sendo uma comunicação clara. Então, às vezes a gente até, não, por educação eu não vou falar nada e tal, e a outra pessoa não tem a menor ideia do que você quer, o que você não quer. Você falou aquilo, para ela é uma verdade. Mas é importante a gente se colocar por nós, por respeito a nós mesmos. Então é importante, né, a gente dar esse espaço também para os nossos filhos se colocarem. Muitas vezes a gente fala muito e não ouve, grita para ser escutado, e acaba que nossos filhos acabam gritando com a gente também, porque eles estão reproduzindo o exemplo que eles veem em casa e a gente acaba não deixando eles se colocarem. Então, às vezes a gente quer fazer um programa com eles e eles não estão com vontade. Escuta seu filho, é muito importante a gente dar esse espaço para eles colocarem a opinião deles. Olha, papai, eu não quero ir no parquinho hoje, eu não quero ir no cinema, eu não quero fazer isso ou aquilo, né? E a gente tem que meio que se reprogramar, se readaptar o que a gente ia fazer, também respeitando as vontades da criança. Não é porque você acha que é melhor para ele naquele momento para um parquinho, fazer isso ou aquilo, que realmente vai ser melhor para ele. Às vezes ele não quer. E às vezes a gente acaba levando, não, tem que ir pro parquinho, tem que pegar sol, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a criança vai contra a vontade dela, acaba não se colocando, porque é o pai que falou, a mãe, e se violenta, né? E se cala muitas vezes. E vai contra a vontade, enfim. A gente não criou aquele espaço para a criança pôr em prática a assertividade. Uma outra forma da gente fazer com que ajudar a criança a ser assertiva, né? Dar voz para ela quando ela não está conseguindo falar. Muitas vezes tem um conflito em casa, briga dos pais e tal, e aquilo causa uma angústia muito grande na criança. E ela quer botar aquilo para fora, aquela emoção, até o medo, né? A criança pode ficar assustada, dependendo do grau da briga, e vai se calar e vai engolir aquilo. Aquilo vai ser uma bomba dentro dela, né? Então, se você percebeu que seu filho ficou assustado numa briga, num momento conflituoso dentro de casa, ou mesmo fora de casa, com estranhos, enfim, bota ele para falar, dá um espaço para ele falar. Você tá nervoso? Você ficou preocupado porque papai e mamãe a gente estava brigando? O que você tá sentindo? Né? Acolhe, né? Nomeia as emoções, os sentimentos, acolhe, valida. Pede para falar alguma coisa, vê se a criança quer realmente se colocar. Diz pra gente, conta o que você estava sentindo, por que você tá assim, é porque a gente estava brigando. E aí a criança vai aprendendo nessas horas de medo, né, vai dissipando aquela energia, vai colocando aos poucos para fora, porque a gente vai verbalizando, vai processando essa informação, né? E aí ela acaba que uma hora fala, não, eu tava chateada, eu tava triste, eu tava com medo. Então, toda vez que a gente brigar, se acontecer de novo, você fala pra gente, olha, eu não quero que vocês briguem, ou dá um grito, porque isso a gente acaba oferecendo ferramentas para a criança realmente se colocar e não se calar, porque na vida aí fora, quando crescer, vai ver briga, vai ver grito, podem existir momentos de conflito dentro do trabalho, né?
E aquela criança, né, que na infância não pôde se colocar ou não conseguia se colocar porque se bloqueava, né, se travava no medo, de repente leva isso para a fase adulta e acaba ficando passiva, né, ou até agressiva. Mas então é importante a gente dar voz, quando as circunstâncias não são favoráveis, a gente dá voz para a criança e a criança se coloca, bota para fora o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Isso vai ajudar muito a ela ser assertiva no futuro. Quando a gente dá voz para a criança, nessas horas que ela está se sentindo fraca, fragilizada ou impotente, no fim das contas a gente está ensinando ela a aprender a se defender, né? E sempre se colocar nesses momentos. Então, no fim das contas, a assertividade não deixa de ser um grande presente, um legado para os nossos filhos, porque a gente vai ensiná-los a se expressar, expressar os seus desejos, o que quer, o que não quer, sabendo dos seus direitos, que ele tem que saber respeitar o que ele pensa, né? Fazer valer os seus direitos. E é isso. Vai acabar a pessoa que é assertiva. Aumenta a sua confiança, né? Sua autoconfiança, sua autoestima e sua inteligência emocional. Então, uma criança com inteligência emocional vai ser um adulto que vai saber lidar com as situações de uma maneira muito mais leve, né? E vai conseguir transitar pelos seus estados emocionais com muito mais facilidade e percebendo os estados emocionais dos outros. E isso, na verdade, é uma grande habilidade que a pessoa desenvolve e que vai levar para a vida toda. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, toquem o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Um super beijo para vocês.